eu quero falar de outro milagre exponencial, que mostra que o nosso Deus é o Deus que multiplica o pouco. Você pode dizer, o meu Deus é o Deus que multiplica o pouco. Por isso eu quero ler com você, no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Queria que você acompanhasse comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em sua casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas as vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Ainda poderão viver do que sobrar. Quantas pessoas que, diante de um desafio, pensam naquilo que não tem, mas não conseguem entender que algo sobrou. E é sobre isso que esse texto nos ensina, porque o texto conta que um profeta da escola de profetas de Eliseu morreu. Era um homem de Deus, como diz o texto, e ele deixou esposa, 2 filhos e algumas dívidas. Dívidas essas que aquela viúva não conseguia pagar. E por causa disso, o credor batia na porta dela e dizia: você tem que pagar. Se você não puder, basta você nos entregar os seus 2 filhos como escravos e a dívida está paga. Ou seja, além de perder o marido, ela perderia os 2 filhos. Pensa numa situação complicada. Eu imagino que se ela estivesse numa conferência como essa, em que temos falado sobre coisas maiores, sobre conquistas, sobre promessas, e vivendo essa realidade, ela diria assim: ah, tá bom, na vida de fulano tudo bem, mas na minha vida, eu não tenho nada. Eu perdi o marido, estou a ponto de perder meus 2 filhos, estou afundada nas dívidas. Como é que eu vou resolver isso? Não tem como, não vai funcionar. Mas o texto conta que ela teve algumas ações que fizeram toda a diferença e a levaram a viver coisas maiores. A primeira ação que ela teve foi que ela procurou a Deus. E querido, eu sei que isso é muito óbvio, mas eu preciso dizer que tem coisa que não acontece na vida de algumas pessoas porque elas não procuram a Deus. Não procuram a Deus devidamente, não se rendem a Ele, não buscam a intervenção dEle e tentam resolver apenas com a força do seu braço. É um fato, mas ela chamou o homem de Deus e ele deu algumas direções e ela seguiu cada uma delas. E por causa dessa confiança dela na provisão plena do Senhor, ela experimentou um milagre tão impressionante que não apenas resolveu o problema das dívidas, mas deu a ela garantia vitalícia de provisão. Ela paga as dívidas e então continua vivendo do que sobrou. Pensa numa coisa impressionante. Você pede pela restauração do seu casamento, Deus dá o casamento e dá um filho para vocês se alegrarem. Você pede por uma mudança de realidade na tua empresa, Deus resolve o problema, você arruma um cliente daqueles que leva vocês a outro patamar. Você pede para Deus mudar a realidade do teu ministério, Deus não faz só isso não, Ele devolve o que você não tinha e Ele faz coisas muito maiores. Queridos, o nosso Deus não é apenas o Deus que opera na suficiência, Ele é o Deus da abundância. Ele é um Deus de coisas maiores. Em alguns momentos Ele vai fazer o suficiente, mas em outros momentos Ele vai manifestar a sua abundância. Você crê nisso? Amém? Então, queridos, o que eu quero dizer aqui é que esse texto nos ensina algumas coisas sobre as coisas maiores. E uma delas é que coisas maiores acontecem
quando apresentamos a Deus tudo o que temos. O verso 2 diz assim: Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-lo? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu, a tua serva não tem nada, além de um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu disse, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Queridos, eu não sei qual era a expectativa daquela mulher quando chamou o profeta Eliseu na casa dela. Talvez ela pensasse que ele chegaria ali, faria uma oração, e através daquela oração as dívidas seriam pagas. O dinheiro ia surgir, os credores iam perdoar a dívida, eu não sei. Talvez fosse que o profeta emprestasse um dinheiro para ela poder pagar aquela dívida. Ou ele conversasse com os credores e dissesse, olha aqui, dá um tempo aí, vamos parcelar aqui, vamos financiar, para ver se ela consegue pagar. Eu não sei qual era a expectativa dela, eu só sei que o que o profeta perguntou a ela foi exatamente o que ela não imaginava ouvir. Ele não disse qual é o seu problema, ele disse o que é que você tem em casa. O que é que sobrou de tudo que você perdeu? O que é que você ainda tem? Ao invés de focar no que ela não tinha, ele focou no que ela tinha. E eu queria te dizer que ao invés de você dizer para Deus que falta dinheiro na sua conta bancária, que falta paz no seu casamento, que falta algo na sua vida financeira, que está faltando algo na sua empresa, que está faltando algo na sua saúde, que está faltando algo no seu ministério, o que Deus hoje está dizendo é, eu não estou falando do que está faltando, eu estou falando do que sobrou, porque aquilo que você tem é o que eu preciso para começar uma nova realidade. É aquilo que você tem. O que é que você tem? O que é que sobrou? Ele não estava focado no que ela não tinha. Ele estava focado no que ela tinha. Na verdade, essa pergunta de Eliseu mostra o padrão bíblico que nós já citamos aqui, que muitas vezes Deus espera que nós atuemos no ordinário para que Ele possa manifestar o extraordinário, para que Ele possa fazer algo além. E sabe qual é a verdade, queridos? O mesmo problema que aquela viúva tinha, muitas vezes nós temos, porque nós temos clareza do que não temos, mas esquecemos daquilo que temos. Esquecemos daquilo que ficou, daquilo que sobrou. E a prova disso é que na resposta dela, ela começa dizendo, eu não tenho nada. Mas depois, ela conclui dizendo, além de um pequeno jarro de azeite, eu tenho alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa para você. Você pode não ter tudo que você esperava ter agora, mas alguma coisa tem. Você tem, talvez, nesse momento, uma jarra de azeite na sua casa. Tem alguma coisa que você não está usando? E sabe qual é uma das estratégias mais eficientes do inimigo? É fazer você focar no que não tem e menosprezar o que você tem. E esquecer o que você tem. Ah, pastor, porque eu não tenho dinheiro suficiente. Ah, pastor, porque eu não tenho a experiência que os outros que estão concorrendo com essa vaga têm. Ah, pastor, mas porque eu não tenho muita gente na minha célula, porque o meu ministério está começando. Ah, pastor, porque eu não sou muito bom de relacionamento. Ah, pastor, porque o que eu tenho é um divórcio na minha história, é uma quebra de uma empresa na minha história. O que eu tenho é um diagnóstico complicado, eu não tenho um diagnóstico de saúde, eu não consigo. E o tempo inteiro nós temos uma atitude muito ruim, que é supervalorizar o que nós não temos e ignorar o que temos. Mas Deus não trabalha com aquilo que a gente não tem, Ele trabalha com aquilo que a gente tem. Por exemplo, no milagre da multiplicação dos pães e peixes, os discípulos chegam e falam assim, vamos mandar a multidão embora, porque nós não temos comida suficiente para mais de 5.000 pessoas. O que Jesus disse? Vem cá, eu sei que vocês não têm, mas o que vocês têm aí? Faz uma pesquisa aí. E eles pesquisam no meio do povo. O que eles encontram? 5 pães e 2 peixes. E ele fala, já que vocês têm alguma coisa, eu posso começar a fazer. Ele pega aqueles 5 pães e 2 peixes, dá graças ao Pai, e aquele alimento alimenta pelo menos 10.000 pessoas naquele dia. Sabe por quê, irmão? Porque tudo que Deus precisa é tudo que você tem. Ele não precisa de nada mais. Deus não precisa de muito para trabalhar. Tudo que Deus precisa é tudo que você tem. Se você tem um pouco, Deus já pode começar a trabalhar nessa área da sua vida. Quem é que está entendendo, gente?
É uma verdade. Eu vou te falar, essa obra aqui não aconteceu com o dinheiro que nós não tínhamos. Ela aconteceu com um recurso que nós não tínhamos. Quando nós planejamos, por exemplo, a construção dessa estrutura aqui e fomos cotar, o valor foi assustador. E aí Deus colocou um membro aqui na igreja, na verdade, 2 famílias aqui. E essas 2 famílias disseram, pastor, dá para fazer desse jeito. Irmão, só para montar a estrutura do galpão sem fechar, nós economizamos 2/3 do valor. Por quê? A gente tinha em conta? Tinha não, irmão. Mas tinha recurso dentro da nossa igreja que a gente não sabia. Deus mostrou para a gente. E essa igreja está pronta. E muitas vezes, o que a gente está vivendo é isso. Nós temos focado tanto naquilo que não temos. E por isso não conseguimos viver na essência o milagre de Deus naquilo que temos. Será que você tem olhado para aquilo que você tem? Será que você tem percebido isso? Se você olhar apenas para aquilo que você não tem como possibilidade, você não avança. Por exemplo, tem gente que ainda não se batizou. Até hoje, já frequenta a igreja há um tempo. E aí fica, mas porque eu não prego como o Tiago Medeiros prega? Porque eu não oro como o Whindersson ora? Porque eu não canto como o Lucas canta? Porque eu não tenho a experiência assim para liderar pessoas que a Marcela tem, que a Janaína tem? E começa a dizer, eu não posso porque eu não tenho o suficiente. Deus não está falando do que você não tem, Ele está falando do que você tem, irmão. Hoje que você tem uma direção, ei, se batiza, acerta a sua vida. A partir daí, eu vou fazendo você crescer, eu vou te levando além, até que você cumpra o que você nem imagina cumprir. Não é apenas pagar as dívidas, mas eu tenho abundância para a sua vida. Quem é que está entendendo, gente? Quantos que ficam nisso? Nessa conversa, o foco que não temos, no que não temos, nos paralisa, mas o uso do que temos nos habilita a avançar. Será que você quer terminar mais um ano sem acertar a tua vida com Deus? Mais um ano, com essa pendência com o Senhor? Mas sabe o que é mais tremendo nisso tudo? É que eu sei que, provavelmente, muitos aqui não têm muitos recursos, mas todos aqui têm algum recurso. Então, apresentar a Deus tudo que temos, todo mundo pode fazer isso hoje. Hoje você vai começar a apresentar ao Senhor o que Ele tem, o que você tem. E eu creio que Ele vai começar a multiplicar o azeite na sua vida. Eu creio nisso. Eu creio nisso mesmo. O pouco que você tem hoje. Por isso eu te pergunto, o que Deus já colocou nas suas mãos, nessa área em que você vê escassez? É um talento? É um recurso financeiro limitado? É uma oportunidade? É uma igreja? É uma célula? É um ministério? É uma liderança? É um filho? Será que você está com poucos equipamentos para fazer acontecer o que tem que acontecer na sua área? Será que é isso? Poucas pessoas? Será que o que você tem é uma reunião com alguém nessa semana? Será que é uma possibilidade, uma oportunidade, um contato? Entenda uma coisa, tudo que Deus precisa é tudo que você tem. Fala para o teu irmão se você puder, tudo que Deus precisa é tudo que você tem. Não precisa de mais nada. E aí que ele começa. Amém? Segundo, coisas maiores acontecem quando esgotamos todos os recursos que temos dentro da caixa. Olha o verso 3 agora. Além dele perguntar o que ela tinha, e ela dizer que não tinha nada além de um pouco de azeite, ele diz assim, vá pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peça muitas. Peça algumas? Peço o quê? Muitas. Aquela viúva pensou que a solução do problema dela vinha de fora. E o profeta mostrou para ela que a solução, na verdade, vinha de dentro para fora. Estava dentro da casa dela. Ela já tinha a atenção de Deus. Ela já tinha uma jarra de azeite. Ela tinha 2 filhos. Ela era mulher de um homem de Deus. E ela ainda tinha vizinhos. Olha que bênção ter vizinhos. Ela tinha, mas a grande pergunta não é apenas se ela sabia o que tinha, porque agora ela sabia, e sim se ela estava usando, esgotando
todos os recursos que ela tinha. É isso que faz a diferença. Antes de qualquer coisa acontecer, você precisa esgotar todos os recursos que você tem. Usar ao máximo tudo que você pode fazer. Então ele diz, peça vasilhas emprestadas para todos os vizinhos. Não é apenas no vizinho que você tem intimidade. Vai a todo mundo, bate no 201, bate no 202, bate no 203, pega o elevador, vai no 301, vai no 302, vai lá na síndica, vai em todo mundo e pede muitas vasilhas. Sabe, querido, quando eu falei no primeiro ponto sobre aquilo que você tem, eu imagino que você já começou a perceber. Mas a pergunta é que você tem que ir além. Será que você, além de saber o que tem, você já decidiu esgotar todos os recursos que você tem? Você usou com tudo? Você já fez isso? Tem gente que espera mais de Deus sem usar tudo que tem. Por exemplo, uma das expressões mais comuns hoje, no mercado empresarial, no marketing digital é: você tem que pensar fora da caixa. Você tem que ser disruptivo, inovador. Você tem que ser criativo. Você tem que pensar naquilo que ninguém pensou. Irmão, isso é muito bom. Isso realmente pode dar muito certo. Mas ao mesmo tempo, isso também pode ser bem frustrante. Sabe por quê? Porque não adianta pensar fora da caixa se eu ainda nem implementei aquilo que está dentro dela. Se eu não esgotei os recursos que eu já tenho. Do que adianta eu receber mais se eu não faço o que devo fazer com aquilo que eu já recebi? Não adianta eu pedir, Deus, faça mais, algo novo, algo maior. E Deus pergunta, mas nem o que eu já te dei você está usando devidamente. Você não está utilizando. Eu te dei algo e você não está usando. De que adianta pensar fora da caixa se eu ainda não tirei o melhor proveito do que tem dentro dela? Quanta gente em busca de ideias mirabolantes, de ideias disruptivas, mas ainda nem implementou as ideias básicas. Nem começou, ou parou no meio do caminho. Você quer que a sua célula encha? É muito bom isso. Deus não tem que mandar mais gente. Talvez o que você precise seja cuidar melhor das pessoas que Ele já mandou. Você tem 3, cuida muito bem. Daqui a pouco são 6, são 12, são 24. É um setor, é uma área. Você abre uma igreja. É assim que funciona, irmão. É desse jeito. Será que você tem feito isso? Você está desenvolvendo a sua máxima capacidade de liderança? Será que Deus pode confiar a você 100 pessoas, porque você está preparado para liderar? Ele pode confiar a você 500 pessoas? É uma pergunta que nós temos que responder. Você tem pedido mais dinheiro? É muito bom ter mais dinheiro. Mas e com o dinheiro que você tem? Você já é organizado? Você administra bem? Você está investindo do jeito certo? Você está realmente fazendo jus ao recurso que Deus já te deu? Ou será que Deus vai te dar mais e você vai continuar sem usar todos os recursos que Ele te deu? É uma pergunta que nós temos que responder. Tem que fechar a torneira, tem que resolver. Você quer uma solução médica para o teu problema? Pastor, muito complicado que eu estou passando. Tudo bem, começa do básico, começa a se alimentar bem. Começa a sair do sedentarismo. Começa a buscar um apoio profissional. Porque antes de Deus fazer um milagre na nossa saúde, nós temos que fazer a nossa parte. Quem é que está entendendo, gente? Nós temos que fazer a nossa parte, é assim que funciona. Pastor, eu quero uma restauração milagrosa do meu casamento. Amém, Deus pode fazer isso. Começa pedindo perdão ao teu cônjuge. Começa sendo mais paciente com ele. Começa buscando um aconselhamento pastoral, discipulado, talvez uma terapia, se for indicação. Faz os cursos de família da igreja. Faz a sua parte, irmão. É tão simples. Pastor, eu espero a bênção de Deus na minha vida. Ele quer liberar, porque Ele é galardoador. Mas antes você tem que acertar a tua vida com Deus. Você precisa acertar. Queridos, pensar dentro da caixa é um princípio bíblico. Sabe de onde que tiraram isso? Mateus 25, 21. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Ele está dizendo, agora que você usou devidamente o que eu já te dei, os talentos que eu te dei, agora eu posso multiplicar os talentos que eu te entrego. Por quê? Porque você fez a sua parte. É assim. Então, ao invés de pedir mais para Deus, que tal a gente fazer mais com aquilo que Deus já nos deu? Que tal nós usarmos todos os recursos? Como que isso é importante?
Foi o que Eliseu fez. Ele disse para aquela mulher olhar para dentro da caixa. Jesus, no milagre da multiplicação, disse para os seus discípulos olharem para dentro da caixa. Deus não espera que a solução venha de fora. Pare de esperar pelo que você quer e comece a trabalhar com o que você tem. Faça a sua parte, faça a sua parte. Deus só pode multiplicar quando o azeite está sendo derramado. E aquela mulher tinha pouco, mas foi suficiente. Ela usou tudo que tinha. Irmãos, para a gente cumprir todos os compromissos assumidos na obra, hoje a igreja não tem recurso. Era essa a minha fala até essa semana. Eu já preguei essa palavra aqui para o staff da igreja, para os líderes de rede da igreja, para a diretoria da igreja, essa semana aqui. Sabe por quê? Porque a gente passeou na obra. A Arielle me ajudou com o Roberto essa semana. Pastor, tem um monte de coisa aqui que nós não vamos usar. Sobrou. Ou alguma coisa foi comprada de forma errada e a gente pode negociar e tal. E nós começamos a fazer um inventário da obra. Sexta-feira começou. Essa semana aí, se Deus quiser, a gente já começa a vender um monte de coisa. Vai entrar recurso. Tinha azeite que a gente não estava usando. Começamos a trazer mais pessoas para a tomada de decisão da igreja. Pessoas que disseram, pastor, faz desse jeito. Pastor, o que você acha disso aqui? Ideia boa. Não, essa ideia é ruim, vou fazer não. Mas essa aqui é boa. Ou seja, nós vamos buscando um caminho. Recurso. Daqui a pouco vai ter pipoca vendendo. O frango tem hoje aí? Hoje não. Daqui a pouco você vai sair do culto da manhã, irmão. Vai ter frango assado aqui na igreja. Olha que benção aí. Olha que benção. Quem não gosta de um franguinho domingo aí? Olha que benção. Quem gosta de cozinhar domingo, gente? Levanta a mão aí. Olha aí, ó. Gosta de cozinhar domingo? Então, gente, hoje na Janaína, depois do culto aqui, vai fazer o banquete para a igreja aí, ó. Irmão, olha que benção. Você já sai daqui com o almoço pronto. Aí, recurso. Vamos movimentar. Tem um monte de ideia que eu não posso contar ainda, mas eu vou contando aos poucos. Por quê? Tem que esgotar os recursos. Nós vamos fazer uma praça de alimentação nessa igreja. Muita coisa, irmão. Coisas maiores. Nós estamos fazendo a nossa parte, ok? Nós vamos dizer, Deus, é isso que a gente tem. É uma jarra de azeite. Por favor, faz o que a gente não pode. Você pegou aí, querido? É assim que funciona. Terceiro e penúltimo. Eu aprendo nesse texto que coisas maiores acontecem quando reconhecemos que precisamos dos outros. Olha os versos 3 a 5. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Querido, então a direção dele foi, vai até a casa dos vizinhos e peça muitas vasilhas emprestadas. Depois você vai fechar a porta e vai começar a derramar o azeite. Foi essa a instrução que ele deu. Ele não disse mais nada. O que aquela mulher fez? Ela entendeu que coisas maiores acontecem quando reconhecemos que precisamos dos outros. Ela teve humildade primeiro para reconhecer que precisava da direção de Deus. Ela chama um profeta na casa dela. E aí o profeta teve uma ideia que ela não teve. Na visão dela, ela não tinha nada. Na visão do profeta, ela tinha o suficiente. Quando você busca a ajuda de outras pessoas, essas pessoas vão te dar ideias que você não foi capaz de ter. É assim. Tem ideia que você não teve, que outra pessoa terá. Às vezes, você se vê sem solução em situações que você está enfrentando, mas o problema é que você está contando apenas com a sua experiência, apenas com a sua habilidade, apenas com o seu entendimento, apenas com a sua criatividade. Mas muitas vezes, no meio do olho do furacão, é difícil ser criativo, é difícil perceber o que Deus está falando, é difícil às vezes ter sensibilidade à direção de Deus, até que você traz um profeta de Deus, uma pessoa levantada por Deus, e você pensa que está no furacão, e ele diz, aqui, o furacão está quase acabando, olha o azeite aí, olha os vizinhos que você tem, olha o apoio que você tem. Queridos, nós precisamos reconhecer que precisamos de outras pessoas. Tem luta que nós estamos enfrentando há muito tempo, como aquela viúva, que já poderia ter sido vencida, se nós tivéssemos pedido ajuda a outras pessoas.
Eu lembro disso também lá em Cafarnaum, na vida daquele paralítico. Ele não conseguia resolver o problema da enfermidade dele. Mas aí, 4 amigos disseram: vamos com a gente até Jesus. Quando chegaram na casa, não dava para entrar, as pessoas indo embora. Então teve uma ideia: vamos subir no telhado, abrir um buraco e vamos descê-lo pelo telhado. Desceram ele na frente de Jesus. Sabe o que aconteceu? Ele foi curado na hora. Sabe por quê? Porque uma outra pessoa teve uma ideia que ele não teve. E através da ideia de outra pessoa, Jesus fez um milagre impressionante. Sabe, irmãos, nós precisamos de outras pessoas. Outras pessoas. Eu contei aqui domingo passado que a única obra que eu conduzi na minha vida foi a reforma do nosso apartamento no Rio. 150 metros quadrados. Na verdade, só a sala que mexeu muito. O restante foi uma pinturazinha, um negocinho ali. Até nisso aí eu dei uma apanhada. Aí de repente Deus fala: vai ter que construir uma igreja de 1.586 metros quadrados. Pensa num cara que não entendia nada. Hoje eu entendo tudo. Terça, console. Você quer uma consultoria? É cara, tá? É cara a consultoria. É assim. E eu falei: irmão, eu sozinho vou passar vergonha. Aí Deus coloca o Eric, o seu Arão, coloca o Neto, que eu estou vendo aqui. Tu não subiu aqui, mas tu vai subir depois aqui. Coloca o Neto e começa. Coloca o Ari, e coloca a Thalita, e coloca o Gênede, e coloca a Arielle, e coloca outros irmãos, empresários do ramo de construção civil, engenheiros, pessoas com expertises financeiras grandiosas, pessoas com conexões poderosas, pessoas como o Ralph, pessoas como outras pessoas que foram sendo levantadas, pessoas que foram instrumentos do Senhor. E através dessa junção de muitas pessoas, sabe o que aconteceu? A igreja ficou pronta, irmão. Ficou pronta. Por quê? Nós reconhecemos, precisamos da ajuda das pessoas, precisamos contar com a cooperação de todos. Essa obra terminou porque houveram conselheiros, cooperadores. Lá em Provérbios 15, 22 diz assim: os planos fracassam por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. É assim. Tem coisas que você não resolveu na sua vida ainda, que já poderia ter resolvido, mas você não pediu conselho, ou pediu para a pessoa errada, né? Porque às vezes tem gente que também se associa com, irmão, uns incircuncisos que só Jesus, né? Tome cuidado também com os conselhos. Deixa eu te perguntar, você tem pedido ajuda ou você caminha sozinho? Nessa igreja nós temos discipulado, nós temos célula, nós temos lideranças, nós temos pastores, nós temos cursos de família, nós temos aconselhamento pastoral, nós temos tantas ferramentas poderosas que podem te ajudar a resolver problemas. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: você tem pedido ajuda? Você tem feito a sua parte? Eliseu cooperou com ela, e ela também precisou da cooperação dos vizinhos. Deixa eu te perguntar, se você precisasse dos seus vizinhos hoje, você estava feito ou estava perdido? Porque você é abrigado com o 201, do 202, do 203, você só fala com o 305. Irmão, olha como é bom você estar de bem com os vizinhos, irmão. Porque se não tivesse, eu chegava: vem cá, preciso de umas vasilhas aí. Você ou a sua megera? Você que para o teu carro toda hora na minha vaga? Você que pega o lixo e deixa na porta da minha casa? Você que fica aí com um barulho alto até de madrugada, eu tenho que ligar toda semana para você, para ver se baixa esse barulho aí? Você, irmão, olha como é que é importante falar bem com os vizinhos. Às vezes esse vizinho que entra no elevador e você olha para o celular assim, torcendo para chegar logo, não falar nada. Esse vizinho é quem vai te prestar a vasilha, que você vai derramar o azeite e o milagre vai acontecer, irmão. É assim. Então, chama os vizinhos para almoçar hoje. Pode ser na casa da Janaína. Está tudo certo. Faz a sua parte. Irmãos, nós precisamos dos outros. Coisas maiores acontecem quando reconhecemos que precisamos dos outros. E tem gente que fala assim: não, pastor, não gosto de pedir ajuda, porque eu não gosto de incomodar ninguém. E ainda acha que isso é uma atitude de humildade. Mas não, isso é uma atitude de orgulho. Porque você não quer reconhecer que precisa de ajuda. E tem coisa que você não vai conseguir resolver na sua vida se você não pedir ajuda. Por quê, pastor? Porque Deus vai impedir você de conseguir, para que você entenda que nós precisamos nos relacionar com as pessoas. Nós precisamos pedir ajuda às pessoas.
Tem coisa que eu consigo fazer sozinho, tem coisa que eu vou precisar do Mauro, vou precisar do Daniel, eu vou precisar talvez da Tati, eu vou precisar do Bruno, da Nereida, do Guilherme, talvez seja isso, e nós precisamos entender isso, precisamos da ajuda das pessoas, e às vezes para isso acontecer nós vamos ter que nos expor. Ela teve que se expor, todo mundo no condomínio dela ficou sabendo, irmão, que ela estava sendo visitada pelos credores, todo mundo, mas como era uma direção de Deus, sabe o que aconteceu também? Todo mundo ficou sabendo do milagre que aconteceu na casa dela, todo mundo ficou sabendo, até você, milhares de anos atrás, está sabendo do milagre na casa dela. Olha que coisa incrível. Será que você tem feito isso? Até batalha contra o pecado. Tem pecado que você não venceu ainda, porque você talvez já tenha confessado para Deus, mas você não confessou para uma autoridade espiritual, para uma pessoa na sua vida. A Bíblia diz em Tiago 5,16 que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para que sejamos curados. Tem cura que só acontece na confissão para uma outra pessoa. O contexto ali são os presbíteros, que são aqueles que presidem as nossas vidas espiritualmente. O líder é um presbítero, seu líder de célula, seu líder de rede, seus pastores, pessoas que vão te ajudar a vencer. Nós temos um princípio aqui na igreja, de que é melhor confessar tentação do que confessar pecado. Essa semana, um membro da igreja mandou uma mensagem: pastor, vou te contar uma coisa aqui, porque eu já entendi o princípio, é melhor confessar tentação do que confessar pecado. Glória a Deus, não vai cair no pecado, porque cumpriu um princípio da palavra. É assim, você tem feito isso, é um princípio. Precisamos das pessoas, queridos, para realizar essa conferência incrível que você como igreja realizou. Nós precisamos de tantas pessoas. 99% da força de trabalho da igreja é voluntária, irmão, voluntária. Pessoas, foi o que Jetro disse para Moisés, quando Moisés estava quase se matando e matando o povo, tentando aconselhar todo mundo. Ele disse: cara, levanta líderes capazes, de 50, de 100, de 1000, e eles vão julgar as causas menores, e só vão trazer as causas maiores a você. Conte com pessoas, você não precisa viver isso sozinho não. Sabe, tem líder que não consegue prosperar no seu ministério, porque tenta conduzir as coisas sozinho, não empodera pessoas, não potencializa pessoas. Tudo é você que faz, tudo é você que resolve, e isso é complicado, e o ministério vai ficando pesado. Quando alguém diz para mim: pastor, está pesado demais o ministério, eu pergunto: você tem delegado? Porque não é para o ministério ser pesado, o ministério é refrigério, irmãos, é refrigério, e nós precisamos entender isso, como é importante. Precisamos delegar. Sabia que tem empresa que não cresce porque o empresário é pão duro, e ele não quer contratar mais gente para certas áreas, e ele faz uma economia que não é muito inteligente, e aí se mata de trabalhar, fica depressivo, ansioso, estressado, briga com a esposa, briga com o filho, briga com todo mundo. Mas se ele contratasse mais 3 pessoas para aquela área ali, ele resolvia, e a empresa poderia explodir. Sabe, irmãos, isso é tão sério. Nós precisamos delegar. Uma das coisas mais espirituais que existem é delegar, porque quando você delega, além de você focar naquilo que só você pode fazer, você empodera pessoas para evoluir, para avançar. Nós precisamos delegar. Sabe quem sabia delegar? Jesus, irmão. Você acha que Jesus precisava dos discípulos, irmão? Você acha que se ele fizesse uma oração: Deus aqui, manda um avivamento sobre o mundo inteiro, não aconteceria, irmão? Você acha que se ele quisesse fazer aquele milagre da multiplicação dos pães e peixes sozinhos, ele não fazia? Mas ele disse aqui: pega os 5 pães e 2 peixes, divide o povo em vários grupos, e deu trabalho, porque 10.000 pessoas pelo menos ali, imagina o trabalho que foi. Ele delegou, e aí o que só ele podia fazer, que era o milagre, ele fez. É assim. Jesus, no Getsêmani, Jesus pediu oração, irmão. Jesus disse aqui: fiquem aqui, orem e vigiem, porque eu vou orar, porque meu coração está cheio de angústia. Jesus reconheceu fraqueza. Mas sabe qual é o problema hoje? Nós estamos cheios de crentes super-heróis na igreja. Quando chega o pedido de oração na célula, fala assim: eu só quero agradecer, não tenho nada para pedir não. Irmão, me dá um nervoso quando eu ouço isso, irmão. Não tem nada para pedir? Tu não tem uma luta, não tem uma coisa que precisa da intervenção de Deus na sua vida?
Pô, então você ora por mim, irmão. Então eu vou usar o teu espaço de oração para orar por mim, então. É assim. Que isso? Nós precisamos pedir ajuda. Que as pessoas orem por nós. Irmão, não se engane de porque eu estou aqui no púlpito pregando, não preciso de oração não. Ore pela minha vida. Ore pela minha esposa. Ore pelas minhas filhas. Ore pela nossa vida. Ore, interceda. Não pensa assim, pastor, é super-herói. Não sou. Quem está perto de mim já sabe muito bem disso. E é assim. E nós temos que entender, nós precisamos das pessoas. E vou te falar, nós temos muito para fazer nessa igreja. Todos os ministérios da igreja estão precisando de mais servos. Será que tem alguém me ouvindo aqui, que é membro dessa igreja e ainda está sentado e não começou a servir? Nós estamos chamando você agora. Comece a servir na sua célula, comece a servir nos ministérios. Vai no final do culto ali no balcão recepção e fala, eu quero servir, como é que eu faço? Vai no teu líder de célula e fala, eu quero servir, como é que eu faço? E com esse mover de serviço, nós vamos mudar a história desse estado, eu creio nisso. Em nome de Jesus. Você tem buscado a cooperação de outros? Mas em último lugar, eu aprendo nesse texto que coisas maiores acontecem quando confiamos plenamente na provisão de Deus. Olha os versos 5 e 6. Depois disso ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma, mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Bom, o texto conta que ela recebeu algumas direções, várias direções. Primeiro ela pediu a intervenção de Deus, e Deus disse, olha para o que você tem. Você já percebeu o que tem? Ok, agora você vai usar o que tem. Você vai pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Você vai fechar a porta e vai começar a trabalhar. E o que foi que ela fez? Exatamente o que Deus mandou. Ela não foi nem além e nem ficou aquém. E querido, tem algum sentido obedecer a ordem do profeta diante do que estava acontecendo? Não fazia sentido nenhum, mas ela obedeceu. Ela demonstrou confiança plena em Deus. Ela estava certa de que não iria se arrepender por obedecer cada direção de Deus. Ela estava convicta de que o Deus que dá a visão é o mesmo que garante a provisão. É o mesmo. Mas sabe qual é o problema? Muita gente pede que Deus direcione sua vida. Mas como as direções de Deus geralmente não vêm como esperamos, não seguem as direções. Eu queria que o Senhor fizesse um milagre na minha casa. E Deus fala, então tá, se batiza dia 30. Mas você, como estava esperando o milagre na hora, e Deus não te respondeu como você queria, você não fez. Outras pessoas até começam a fazer, mas param no meio do caminho. Não vão até o final, seguem algumas direções. Quem não segue todas as direções de Deus, não confia na provisão plena dEle. Não confia. Mas aquela viúva confiou. Ela confiou. Talvez o nosso pedido seja, Deus salva o meu casamento, e a direção de Deus seja, tá bom, vai buscar um aconselhamento, vai fazer um curso, vai ser mais paciente na sua casa. Tantas coisas podem acontecer. Quantas pessoas que dizem, Deus, eu quero prosperar financeiramente, aí Deus fala, começa sendo um dizimista fiel. Nem sempre, ou melhor, a maioria das vezes, a resposta que nós recebemos de Deus não é a que a gente espera. É ou não é verdade, gente? Deus fala, eu vou até fazer, mas o processo vai ser diferente. Ah, Senhor, porque eu preciso de mais unção, eu preciso multiplicar o meu ministério. Então vá orar, vá ler a Bíblia, vá ser discipulado, vá renunciar ao pecado. É assim. Deixa eu te fazer uma pergunta, você confia plenamente na provisão do Senhor? Tem alguma coisa que Deus te disse para fazer em 2024 que você ainda não fez? Enquanto você não fizer, a provisão plena do Senhor não será estabelecida na sua vida. Porque é assim que funciona. É assim que funciona. Nós queremos algo maior e precisamos confiar nele. Foi o que Abraão fez quando Deus disse para ele, além de ter saído da tua terra, do meio da tua parentela, e de ter ganho um filho, mesmo a tua mulher sendo estéril, agora eu quero que você entregue o meu filho para sacrifício. Sabe o que Abraão fez? Levou o filho, subiu o Monte Moriá, colocou o filho no local do sacrifício, no altar, pegou o cutelo para matar o seu filho. Irmão, eu não consigo ler a mente de Abraão, mas eu imagino que estava ali. Ele tinha certeza de 3 coisas. Primeiro,
se Deus quiser, Ele providencia outro sacrifício na hora do sacrifício. Segundo, se Deus deixar eu matar o meu filho, Ele tem poder para ressuscitá-lo. E terceiro, se nada disso acontecer, se Deus não providenciar um outro sacrifício e não ressuscitar o meu filho, eu tenho certeza que mesmo sem isso tudo, eu vou ter paz e a certeza de que Deus tem o melhor para mim. Só alguém assim é capaz, irmão, de pegar um cutelo para matar o seu filho. E sabe o que aconteceu? Ele olhou para o lado e tinha um animalzinho, já amarradinho, preparadinho. Deus falou: pode parar, eu já vi que você confia na minha provisão plena, tira o teu filho, coloca o bezerro aí, coloca o cordeiro aí, pode matar, está resolvido. Sabe quem é que vive milagre assim, irmão? Quem confia na provisão plena do Senhor. Quem confia na provisão plena dele, é isso, é isso. Nós precisamos obedecer a cada direção. Não dá para você confiar em Deus para ofertar uma vez, você precisa confiar em Deus para ser um dizimista fiel. Não adianta confiar em Deus para ir na igreja aos domingos de vez em quando, na célula de vez em quando. Você tem que confiar em Deus para entregar a tua vida totalmente a Ele, para acertar a tua vida com Deus, para se posicionar com Ele. Tem que seguir cada direção, é assim que funciona. E aí, queridos, eu trago um princípio importante para você. Obedecer a Deus é enviar a conta para o céu. Quando você obedece, você transfere a responsabilidade para Ele. Você diz: Deus, eu fiz o que o Senhor mandou, agora o que acontecer está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. Que tal hoje você mandar as contas para o céu aí? Que tal, irmão? Que tal você fazer isso hoje? Mandar para Ele. O Senhor disse para eu fazer, o Senhor vai cuidar. Não estou falando para você determinar ou exigir algo de Deus, não. Só estou falando para você confiar e saber que se Ele deu a visão e você seguiu a visão, Ele te garante a provisão. Você crê nisso, querido? Amém? A quantidade de vasilhas determinou o milagre, porque ela pediu muitas vasilhas, como ele disse. Ela foi a todos os vizinhos, e aí, porque ela fez o passo a passo certinho, ela começou a derramar. Encheu a primeira vasilha, encheu a segunda vasilha, a terceira vasilha, a quarta vasilha, a quinta, a 15ª, a 20ª. Quando ela viu que estava para acabar, ela falou: filho, traz mais vasilha. E aí ele falou assim: aqui, só se eu for no prédio do lado, porque aqui nesse prédio já acabaram as vasilhas. E aí sabe o que aconteceu quando acabaram as vasilhas? O azeite parou. E aí o profeta, quando recebeu a informação dela, disse assim: tá bom, agora você pode vender, pagar as dívidas, e você e seus filhos vivem